O supervulcão de Yellowstone talvez seja o vulcão mais temido pela humanidade. Caso uma mega erupção aconteça, vários efeitos catastróficos atingiriam o planeta Terra. Isso geraria um impacto significativo sobre a fauna, a flora e sobre a humanidade. Mas será que não existiria uma forma de impedir que isso acontecesse? Não teria uma forma de impedir que o vulcão de Yellowstone entrasse em erupção, gerando essa mega explosão? Bom, por incrível que pareça, a NASA já pensou sobre o caso e em 2015 publicou um artigo sobre o assunto. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, o audacioso plano da NASA para tentar conter a erupção do supervulcão de Yellowstone. Caso você esteja chegando aqui pela primeira vez e não conhece meu canal, por favor se inscreva e se você gostar do vídeo, curta e compartilhe com os colegas. Então, bora lá entender essa história. Já vou começar esse vídeo respondendo a pergunta: professor, a NASA tem mesmo um plano para conter a erupção do supervulcão de Yellowstone? Bom, existe sim um estudo teórico de 2015 publicado por alguns cientistas da NASA acerca desse assunto. Ou seja, eles ali projetaram uma forma de conter essa erupção, mas repito, de forma teórica. Esse assunto ganhou as manchetes através de entrevistas que um dos pesquisadores envolvidos no projeto deu na época, o Brian Wilcox. Ele foi membro do Conselho de Defesa Planetária da NASA. E a solução encontrada por esses cientistas seria bastante simples, entre aspas, resfriar o supervulcão. Acessando o Google Acadêmico, que é a parte do Google onde você consegue fazer a busca apenas por artigos científicos, digitando isso aqui, o primeiro item que aparece é justamente o artigo que eu vou citar aqui. Bom, eu abri ele aqui e esse é o artigo, tá certo? Notem que ele foi publicado pela NASA. Ele está em PDF, vocês podem baixar e fazer a leitura. E, correndo o olho aqui por esse artigo, a gente nota que é um estudo realmente teórico. E o que eu chamo de teórico? Não existe aqui um projeto para a construção da solução de resfriamento do supervulcão. Eu já vou falar sobre isso. O que tem aqui é apenas a ideia de como fazer. O que está faltando, no caso, é como fazer, como montar toda a estrutura que tornaria viável essa ideia. Beleza, professor, então o artigo está aí e você falou que existe a ideia, mas qual que é a ideia? A gente tem que imaginar um vulcão como um sistema gerador de calor. O centro do planeta Terra gera calor e esse calor gerado acaba fundindo as rochas em determinados pontos, sob determinadas condições, gerando assim um vulcão. Uma vez que esse material extravasa, é uma forma desse calor subir até a superfície terrestre, vazando ali do interior do planeta. Bom, com o Yellowstone não é diferente. A gente sabe que ele é composto por uma grande caldeira que fica sobre uma câmara magmática. Bom, cerca de 70% do calor que é gerado ali pelo vulcão de Yellowstone é perdido para a atmosfera através da água, dos geysers que existem ali. Vocês sabem que o Parque Nacional de Yellowstone, lá nos Estados Unidos, é repleto de fontes termais e diversos geysers, que são aquelas fissuras por onde água quente é jorrada. Essa água ela sai ali dessas fissuras justamente porque ela está em contato direto com as rochas aquecidas pela câmara magmática. Então, ela vai atingir o ponto de ebulição e eventualmente vai ser espirrada, vai ser jorrada para fora. Quando essa água quente sai, isso libera o calor do interior ali da região da caldeira, numa espécie de radiador vulcânico. A gente pode comparar assim. Numa usina nuclear, por exemplo, a água é utilizada num sistema fechado em volta do reator de fissão nuclear, justamente para resfriar esse reator, para que a temperatura não suba muito e ele acabe ali explodindo, pegando fogo. Bom, e aqui estaria a solução para o problema do supervulcão.
Os geysers, atualmente, eles retiram esse calor ali da superfície da câmara magmática, né? Na parte de cima dela. Porém, apenas 70% desse calor é retirado com essa água. Os 30% que restam ficam ali armazenados na câmara magmática e esse calor vai fazendo com que novas rochas acabem se fundindo, aumentando então o material contido na câmara magmática. Esse calor vai subindo, a quantidade de material ali vai se acumulando, a quantidade de gases também gerada vai crescendo e com o passar do tempo uma erupção vai acontecer, assim como já aconteceu no passado. E é ali que mora o perigo, né? Quando essa erupção acontecer, ela pode ser de grande porte. O lado bom é que o vulcão de Yellowstone, ele tem justamente esses geysers, que vão aliviando essa temperatura e, portanto, há uma possibilidade de que essa grande erupção não seja tão grande assim, porque justamente essa água ajuda a manter um pouco o controle da temperatura interna. Bom, a ideia então seria ajudar esse processo, né, injetando mais água no sistema. Então, a solução para a contenção da erupção, segundo esses cientistas, seria utilizar a água também, numa espécie de sistema de refrigeração da câmara magmática do vulcão. Pelos cálculos deles, se você aumentar a extração, a transferência de calor da câmara magmática em 35%, ou seja, você retirar mais 35% desse calor contido na câmara, isso já seria suficiente para evitar uma erupção. Não precisaria resfriar completamente as rochas da câmara magmática, e sim retirar cerca de 35% a mais de calor da região. E você faria isso utilizando um sistema de bombeamento de água. Você teria que fazer furos de 10 quilômetros de profundidade. Fazer esses furos na parte superior da câmara magmática poderia acelerar o processo eruptivo. Então, esses furos deveriam ser feitos pelas laterais da câmara magmática até acessar a parte inferior dela. E por ali você construiria um sistema de refrigeração rotativo da água. Então a água ficaria circulando e retirando esse calor dali. Só que tudo isso teria um valor salgado. 3,46 bilhões de dólares seriam necessários para construir toda a infraestrutura necessária para fazer esse sistema funcionar. Porém, essa ideia ela esbarra em vários problemas. Um deles seria o convencimento de políticos a aderir ao programa, injetando dinheiro público ali para a construção dessa infraestrutura. Além disso, o gasto de água seria enorme. E a gente está passando por um momento na Terra onde vários lugares do mundo sofrem de carência de água. Então, esse gasto excessivo com a água presente nesse sistema circulatório de retirada do calor seria um outro problema também. Além disso, o estudo, como eu falei para vocês, é puramente teórico. Ele não demonstra ali quais tipos de equipamentos seriam necessários para construir isso. Ou seja, a tecnologia para a construção dessa infraestrutura teria que ser pensada e planejada, porque isso o estudo não prevê. Uma saída apontada pelos pesquisadores seria oferecer esse programa para iniciativa privada, que poderia construir ali uma usina geotérmica, aproveitando esse calor retirado da câmara magmática para produzir energia elétrica. Cerca de 6 gigawatts em calor é perdido por ano. Então, esse calor poderia ser convertido em energia elétrica. Vale lembrar que existem países que utilizam a energia térmica dos vulcões para a conversão em energia elétrica. A Islândia, por exemplo, faz isso, mas não é com um vulcão como o Yellowstone e também não precisa furar 10 km de profundidade. Eles fazem essas usinas geotérmicas utilizando um calor mais superficial. Então, a diferença para uma usina geotérmica tradicional e essa que eles estão propondo aqui nesse estudo é gigantesca. Como eu falei, teria que se fazer ainda uma tecnologia que aguente esse tipo de profundidade e o tipo de situação ali que a área do Yellowstone pede. Um outro problema é que não dá para saber se isso daria certo, né? A ideia existe,
fazê-la é complicado, colocar em prática é complicado e saber se vai dar certo é mais complicado ainda. E por que é complicado? Vamos imaginar que todo esse equipamento seja montado e que o programa comece a rodar. A gente só veria algum resultado centenas de anos depois da instalação. E aí duas coisas podem acontecer. Uma delas é o sistema ser totalmente inócuo, ou seja, não funcionar e o vulcão continuar aquecendo. E outra é acontecer algum tipo de vazamento e água acabe parando na câmara magmática. Aí a gente teria um problema, porque isso poderia desencadear a erupção. Então esse programa a gente pode comparar a uma cirurgia muito delicada, porque a gente não sabe se ele daria certo e a gente poderia até piorar as coisas. Na tentativa de evitar uma erupção, a gente poderia causar uma erupção. Vale destacar, pessoal, que esse projeto ele não está em construção pela NASA, ele só existe no campo teórico. Inclusive, pessoal, vou deixar o link para esse artigo aqui no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo, caso você deseje ler completamente. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se realmente você gostou do vídeo, curta e compartilhe com os colegas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Eu quero saber de você. O que você acha desse plano da NASA para resfriar o Yellowstone? É algo muito maluco ou você acha que tem potencial para dar certo? Comenta aqui para mim. E caso você queira entender melhor sobre o supervulcão de Yellowstone, eu já fiz um vídeo sobre ele aqui no canal. Vou deixar no card aqui do lado e uma outra sugestão de um vídeo bacana para você assistir. Vou ficando por aqui, um grande abraço, boa semana e até a próxima. Tchau!